fazem parte aí do conhecimento da semana. Então, confissão e arrependimento como condições básicas para o que aparece aí como expectativa, o reavivamento ou o derramamento do Espírito Santo. Então, o objetivo de conhecimento dessa semana era entender qual é a relação, qual é o processo relacional que existe entre esses dois elementos, confissão e arrependimento, e a manifestação do Espírito Santo na vida daquele que crê, na vida daquele que se diz cristão. Então, a partir dessa referência de que esses dois elementos fazem parte do processo de reavivamento, do processo de manifestação do Espírito Santo, entender o que significa confissão e entender o que significa arrependimento à luz do modelo bíblico. Compreendido isso, qual é o sentimento resultante? Uma sensibilidade ao poder de convencimento do Espírito Santo que leva ao arrependimento e confissão. Ou seja, se a gente entende que não há manifestação do Espírito Santo sem a verdadeira confissão, sem o verdadeiro arrependimento, o resultante de sentimento é desejar que isso aconteça. Sensibilidade à voz do Espírito. Por quê? Porque ele nunca para de falar. Ele fala sempre, ele indica sempre, ele nos aponta sempre a questão do pecado, porque é a única alternativa de a gente buscar Cristo. Se eu não tiver consciência de que eu estou perdido, eu não busco salvação, portanto, eu não busco Cristo. Ou se eu achar que não preciso dela, vou buscar Cristo por outros motivos que não sejam salvação. Vou buscar por outras questões. Então, de qualquer maneira, o único jeito de se buscar Cristo de maneira adequada é a sensibilidade à voz do Espírito Santo, indicando nossa condição de pecadores. Qual é a prática? Aplicar os princípios bíblicos de arrependimento e confissão à própria vida e, com o apóstolo Paulo, buscar uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Na verdade, aí é como, tem um espaço a mais aí no protocolo. Então, aplicar os princípios bíblicos de arrependimento e confissão à própria vida. Então, a prática nossa é, uma vez sensíveis à voz do Espírito, responder a essa voz. De que jeito respondemos? Buscamos uma vida adequada, uma vida em conformidade com a vontade de Deus, a partir da aproximação com Cristo. Esse é o desenho da lição dessa semana, que a gente deveria ter aprendido ao longo do estudo da lição nessa semana. Vamos lá para o começo, entender um pouquinho a questão de apresentação aí do verso áureo, a questão de colocação de base. Primeira questão do verso áureo tem a ver com o significado de confissão. Ou seja, o que é confessar? Qual é o significado de confessar? E por que é necessário confessar pecados? Oi? Reconhecer pecados? Esse é um aspecto. O que mais? Oração. Eu poderia reconhecer, mas não preciso confessar. Eu reconheço e digo. Digo para quem? Digo para quem eu pequei. Todo pecado é uma escolha contra alguém. Todo pecado é assim. Todo pecado é uma escolha, um posicionamento contra alguém. Por quê? O que é pecado? Transgressão da lei. Essa é a definição clássica de pecado. O que é lei? Lei é a vontade de Deus. Portanto, quando eu falo transgressão da lei, o que eu estou dizendo? Estou transgredindo a vontade de Deus. Portanto, pecado é contra alguém. Alguém tem uma vontade e eu tenho outra. E eu manifesto o meu exercício livre de vontade contra a vontade de alguém. Pecado é contra alguém. Se é contra alguém, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir desculpa. Eu preciso confessar o meu pecado. Porque o pecado é contra alguém. Ou seja, o efeito do pecado, ele é um efeito relacional. O efeito do pecado é uma cisão, é uma quebra de relacionamento. Você tinha alguém de quem você era parceiro, a quem você era conforme, e você decidiu não ser mais. Houve uma quebra relacional. Só há possibilidade dessa estrutura relacional retornar se alguém se dirigir em direção ao outro. O que Deus fez na história do pecado?
Quando o ser humano pecou e cortou o relacionamento com Deus, o que Deus fez? Aceitou o que o homem fez. Ok? Se você não quer mais estar comigo, tudo bem, tchau, bye bye, so long, farewell, não nos vemos mais. Percebe? Qual é a postura de Deus? O ser humano fez isso. O ser humano quebrou o relacionamento com Deus e imediatamente fez o quê? Fugiu. Se escondeu. Por que se escondeu? Porque imaginou, pensou que no fim da tarde, daquele dia, aquele fatídico dia, Deus iria vir ao jardim. Então, antes que Deus me encontre, eu vou dar um jeito de sumir. E de fato, Deus fez aquilo que o homem tinha expectativa que faria. Deus veio. Ou seja, Deus não deu tchau. Deus não foi embora. O ser humano foi. Portanto, a vida humana pós-pecado é uma constante competição de pega-pega. O ser humano fugindo de Deus e Deus correndo atrás dele. O curioso é que Deus faz isso primeiro, antes que eu tenha vontade, ou que eu imagine, ou que eu queira ir atrás de Deus. Por uma razão muito simples. O efeito do pecado é uma quebra relacional sem volta, sem retorno. Não há retorno. Não há possibilidade de volta. Uma vez que se quebra esse relacionamento, eu estou desligado completamente de Deus e não há retorno. A menos que Deus dê o primeiro passo. E Deus fez isso. Toda a apresentação do plano da salvação reside nisso. Deus nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores ou seus inimigos. Então, dentro deste contexto é que começa a história do que significa, de fato, confessar. Por quê? Deus vem atrás da gente e pergunta o que aconteceu, por que razão a gente está fugindo. Então, eu só tenho duas coisas para responder. Coisa número 1, não estou fugindo. Negar o que está acontecendo. De N formas, por N maneiras, em N condições diferentes. Eu poderia responder a Deus, não estou fugindo. Adão escolheu uma dessas. A maneira que Adão escolheu para responder que não estava fugindo, qual foi? Alguém me enganou. Alguém fez o que eu não devia fazer. Por isso aconteceu. Então, ele nega o processo e empurra o processo para outro, que por sua vez empurra para um terceiro, que por sua vez não tem mais ninguém para empurrar, e recebe a primeira condenação do pecado. Cristo vai resolver o problema. Gênesis 3,15. A condenação do pecado aparece classicamente em Gênesis 3,15 com a extinção do mal. Extinguiu a raiz do mal, agora Deus volta aos dois. Volta aos dois para descrever o que vai acontecer, mas também volta aos dois para dizer por que não vão morrer. E aí a opção retorna. Quer fugir ou quer ficar comigo? Esse é o desenho da história do pecado. Diga. Por que então por que perdão não desculpa? Porque hoje em dia, o pedido em si, porque hoje em dia parece que as duas coisas são as mesmas. É que o conceito da palavra desculpa no contexto atual abre uma outra situação, okay? Abre um outro elemento de discussão que não é o perdão, que é você arrumar uma justificativa para o que se fez. E isso é a palavra desculpa no sentido não do pedir desculpa, mas no sentido de apresentar uma desculpa e não um pedido de desculpa. Quando eu apresento um pedido de desculpa, eu reconheci que há um erro e esse erro não tinha razão de ser. Quando eu apresento uma desculpa, o que eu estou fazendo? É a mesma palavra, só que com dois sentidos. Quando eu apresento uma desculpa, o que eu estou dizendo? Existe uma razão para eu ter feito o que fiz. O que Adão apresentou foi uma desculpa e não um pedido de desculpa. Entendeu? É que quando a gente tem palavras que mudam o sentido, a mesma palavra pode ser aplicada a situações opostas, a gente tem um complicador de compreensão. Então aí você acaba fazendo o quê? Separa as palavras. Usa perdão para a referência bíblica e desculpa para as outras referências. Mas na realidade é o mesmo sentido, é só uma questão semântica. Desculpa, o pecado fica mais leve. Como foi que o Vaticano pediu desculpa pelas atrocidades que fez. Como se tivesse pisado no meu pé sem querer. Não, desculpa, eu pisei no seu pé. Não, desculpa, eu não tenho matado tanta gente. Desculpa, não foi ele. É que a gente atribuiu à palavra desculpa esse sentido leve, não é uma questão de ter... De qualquer forma,
ambas as palavras caminham para que direção? Para uma necessidade básica. Qual é a necessidade básica? Reconhecimento de que aquilo lá está errado. E de que aquele erro não tem desculpa. De que aquele erro não tem justificativa. De que aquele erro não tem alternativa a não ser que alguém que não mereça perdão peça e quem não precise dar, conceda. A questão que envolve o modelo de confissão apresentado na Bíblia é esse. Quem pede desculpas não tem merecimento. E quem fornece o perdão não tem a obrigação de fazer. Aí consiste o fenômeno chamado graça. Graça é isso. Graça é você conceder a quem não merece aquilo que ele precisa. Essa é a condição. Então, dentro desse desenho, então, vem o verso áureo. O verso base da lição diz assim: o que encobre sua transgressão jamais prosperará. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então não há alternativa para o modelo do pecado, a não ser que o pecado se manifeste. O pecado seja apresentado, seja reconhecido. E não é porque Deus precise saber. Tampouco é porque quem foi o que teve o processo relacional quebrado contra si precise disso, porque ele já sabe. Qualquer um que foi vítima do pecado de alguém, no caso Deus, nesse contexto, já sabe que o pecado ocorreu, porque sentiu o impacto disso. Se o pecado é contra alguém, esse alguém contra quem se pecou já sabe que o pecado ocorreu, porque ele foi o ofendido. Então eu não preciso dizer para ele saber que isso aconteceu, porque já sabe. Então por que a confissão? A confissão é para dizer para ele que eu sei que o que eu fiz machucou, eu sei que o que eu fiz ofendeu, e eu não queria que isso continuasse assim, mas eu não tenho alternativa, a não ser que o outro entenda que eu estou arrependido e de que eu não gostaria, se pudesse voltar atrás, isso não deveria ter acontecido, e eu gostaria de começar de novo, e o outro vai ter que decidir se aceita ou não aceita isso. A confissão é isso, nada mais do que isso. A razão de confissão é essa. Quem toma essa necessidade quem toma essa medida acaba sendo uma necessidade. Sim, exatamente essa é a condição. O problema é que a gente não dá conta de fazer isso. Nenhum pecador fará isso. Não existe esse sentimento de buscar o retorno relacional em nenhum pecador que nasceu na terra. Portanto, a confissão é uma atitude que acontece de dentro para fora, mas que tem que ter sido posta lá dentro, porque ela não estava. Nenhum pecador confessa. Todo pecador esconde. Todo pecador encobre. Todo pecador foge do processo da culpa. Isso é natural do pecador. Portanto, se houver confissão, essa confissão não nasceu no pecador. Ela é dom. Então, o primeiro aprendizado da lição dessa semana é que a confissão de pecados, ou o desejo de recobrar o processo relacional, é um dom, é um presente que alguém que foi ofendido nos concede primeiro para que eu tenha condições de pedir o perdão. Então, essa é a primeira grande lição a respeito disso aqui, desse elemento de base. E por que é importante entender essa lição? Porque essa é a atitude de Deus para com a gente. Só que quando Deus terminou o processo dele de confissão, qual é dele de apresentação do dom da confissão? Qual é a ordem de Deus para nós? O que eu fiz, façam também. Essa é a ordem. Se você olhar a oração do Pai Nosso, o ponto central da oração do Pai Nosso qual é? Perdoa de que jeito? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, o centro da oração qual é? É a reprodução do caráter de Deus naquele que recebeu o dom para si mesmo. Eu era pecador e recebi um dom de buscar a Deus outra vez. Qual é o pedido de Deus? Vai e faz o mesmo. Portanto, quando se espera um modelo de reavivamento, vá indo.
Quando se espera um modelo de reavivamento, o que acontece? Quando se espera esse modelo, o reavivamento é o quê? É fazer viver aquilo que estava morto em nós. O que estava morto em nós? O que estava morto em nós? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que é reavivar? É a reprodução do caráter de Deus na vida do cristão. Qual é o caráter de Deus? Deus é amor. Portanto, quando se fala em confissão de pecados, o que está em jogo aqui, em primeira instância, é isso. Houve uma quebra relacional que me fez não amar mais. Quando eu volto a Deus pelo dom que Ele me concede e confesso os meus pecados a Deus, o que eu vejo em Deus? Amor pleno. Porque Ele simplesmente vira para mim, depois que eu pedi perdão, e me pergunta: mas por quê? Ele não vira para mim e fala: ok, você fez isso, está tudo certo, você vai ter isso. Não, Ele simplesmente vira: ok, eu já esqueci. O contexto de perdão de Deus é esse. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não nos lança o nosso pecado em rosto. Bom, se Ele não nos lança o nosso pecado em rosto, qual é a atitude do cristão? O retorno é o mesmo. Porque quando eu chego perto de Deus, confesso o meu pecado e eu descubro que Deus age assim para comigo, como eu volto de lá? Igual o caráter de Deus. Isso é o que deveria ter acontecido. Portanto, confissão com verdadeiro arrependimento é o afastamento daquela condição. Eu não quero voltar a essa condição outra vez de quebrar o relacionamento com Deus. O arrependimento genuíno é isso. Implica em afastamento do pecado. Tinha alguém que levantou a mão e eu perdi a referência. Essa lição da semana falou várias vezes o pecado específico. Se, pecado tem nome. Se no final da tarde eu falo assim: perdoa os nossos pecados pela oração, né? Então não está valendo. Está valendo para quê? Está valendo para tudo aquilo que você fez e não sabe que fez. E às vezes a gente comete algum deslize e você nem percebe. Sim, então, isso está valendo para quê? Para tudo que você fez e não sabe que fez. Então, qual deveria ser a oração correta? Deus, se de alguma maneira, ao longo do dia, eu ofendi alguém que eu não percebi, me dá 2 chances. Chance número 1. Exatamente. Sim. Chance número 1, qual que eu peço? A de descobrir que eu fiz para poder resolver a conta. Chance número 2 que eu peço: a de que a pessoa não sofra o impacto se eu não conseguir descobrir que fiz, porque eu nunca vou encontrar mais com a pessoa outra vez. Então, o que é orar pelos pecados sem nome? É orar por aquilo que você não sabe que fez, mas fez, pela simples condição de ser pecador. Mas tem um monte de coisas que você sabe que fez. E esse monte de coisas que você sabe que fez, o que você faz com elas? Você resolve a conta. Entendeu? Por isso que pecado tem nome. O primeiro pensamento que aparece na abordagem da confissão de pecados, aí na introdução da lição, tem a ver exatamente com isso. Quer dizer, eu tenho que identificar o pecado. Eu tenho que saber o que eu fiz. Tenho que entender que o pecado tem um processo de apresentação clara. Não dá para dissimular. Se eu sei que eu cometi aquele pecado e incluir ele só em pensamento na hora que eu falei perdoa os meus pecados. Se esse pecado é contra Deus, e eu orei para Deus e falei: Deus, eu cometi isso, estou triste por causa disso, peço perdão. O que Deus faz? Perdoa. Agora, se esse pecado tiver um terceiro envolvido que não seja Deus, qual é a atitude de Deus? Ele vai falar: ok. Falar para Deus, não pensar. Oi? Você disse que é a forma. Na verdade, falar e pensar é a mesma coisa. Não existe diferença entre uma coisa e outra. Falar e pensar é exatamente a mesma coisa. Tem um verso bíblico, vai variar, não sei qual, que diz que se nós não cairmos sobre a rocha e nos quebrarmos, essa rocha cairá sobre nós. Sim. Então, eu penso que o confessar, eu sinto que o confessar é uma humilhação, é uma forma de se quebrar sobre a rocha, de quebrar-se sobre a rocha. Embora isso é metafórico. Tá? E outro detalhe é pedir para que o Espírito Santo também nos faça lembrar de pecados. Sim. A gente tem uma tendência muito natural de esquecer. Sim. Ou de fazer coisas que achar que não é pecado. E
isso tem acontecido, eu sou testemunha, acontece mesmo. Você está assim, pensando ou fazendo nada, trabalhando, e aí começa a vir coisas, olha aquilo, coisas às vezes tem anos, né? E a gente tem que ajoelhar e pedir perdão, porque é uma forma de dizer, Deus, olha, realmente nós erramos aqui, precisamos do seu perdão. Foi o que eu falei para ela, a oração pelos pecados abertos, o que eu faço? Eu peço a Deus que me faça perceber o que e com quem. E se isso não for possível de resolver com quem é o que eu peço, resolve para mim, porque eu não vou ter como, porque não tem mais acesso. A pessoa nunca mais vou ver na vida. E aí o que você tem que pedir? Que de alguma maneira Deus corrija a estrada. Você pede perdão e a história ajusta. De se fazer a restauração, é isso? Fazer a retribuição. Não. O termo no Velho Testamento é quando você... Vou dar um exemplo aqui. Quando você roubou alguma coisa. Sim, ressarcimento de. Isso que eu falei. Quando não se há mais condição de fazer isso, por algum motivo. O que eu faço? Eu peço perdão a Deus e sigo a vida dali para frente. Se você matou alguém, dá para ressarcir isso? Não. Como é que eu tenho que seguir a vida? Dali para frente. Porque o perdão é completo? Tem consequências do pecado? Tem. Eu pago as consequências do pecado, mas não consigo resolver o efeito colateral do pecado. Porque o efeito só vai ser resolvido quando? Quando Jesus voltar. Então não tem. Há situações que o pecado impõe que são irreversíveis, no sentido da ambiência humana. Mas elas não são irreversíveis sob o ponto de vista da eternidade. Se elas não são irreversíveis sob o ponto de vista da eternidade, qual é o foco do cristão? É a partir do modelo da confissão em Deus, viver dali para frente uma vida semelhante a Deus. É o que você falou no começo, né? O pecado é um ato, é uma escolha nossa. Então eu vejo, não sei se eu estou errado, me corrija por favor, que tem que haver um ato nosso também de que, olha, nos arrependemos daquele pecado, me arrependi desse pecado. Sim. Só que esse ato nosso é dom de Deus. Sim, sem dúvida. Esse ato, essa execução nossa é um dom de Deus, que eu decido aceitar ou não. Deus me dá o dom, Ele me impulsiona para Ele de volta e eu decido, vou aceitar essa força que está me impulsionando para lá ou vou negar. Adão podia ter ficado escondido e não respondido para Deus nada. Ele não forçaria, ele não procuraria, ele ia lá puxar ele. Mas Adão respondeu. Quando respondeu, Deus foi e iniciou o diálogo de forma mais ampla. E depois nós saímos. Professor, no caso, quando eu faço oração, nós somos pecadores primários, né? Então, quando eu faço oração, peço perdão pelos meus pecados, porque eu sei o erro que eu cometi, então eu peço perdão a Deus. E geralmente eu peço perdão até pelos que eu não me lembro. Sim, foi o que ela acabou de porque pontuar. Porque assim, são vários passados, né? Então, conta. Então, só que o correto não é eu pedir perdão pelo que eu não me lembro. É pedir perdão pelo que eu não me lembro, mas pedindo a Deus o quê? Que me mostre o que eu fiz, se é possível reverter. Sabe? Isso é o que eu peço a Deus. Porque se Deus não me mostra, Deus está disposto a mostrar. Mas se eu não estou disposto a descobrir, significa que eu não estou disposto a o quê? A me encarar. É só olharmos para essa é a questão. Por exemplo, do santuário, né? Na época lá, ela era bem clara. Você via o pecador com o cordeirinho em direção ao santuário. Então tem que haver um ato nosso, tem que haver um movimento nosso no sentido. E esse ato, ele é um ato de disposição de eu encontrar Deus com o meu pecado para voltar de lá sem Ele. Com quem eu deixo o meu pecado? Com Ele. E eu volto de lá como? Leve. Esse é o contexto. Se não ocorre isso, eu volto de lá de que jeito? Com os mesmos pesos, com os mesmos fardos, e a vida vai ficando cada vez mais pesada, porque tem cada vez mais pecados. A condição é essa. Mas eu vou confessar, quando ele lembra o que nós fizemos, dá vergonha. Aí o que eu tenho que fazer? Resolver a conta. Exatamente. Nossa. Eu estou concluir aqui, dentro da vida cristã, a gente classifica os pecadinhos, os pecados e os pecadores. Os pecadores a gente lembra fácil e pega Deus misericórdia pelos pecados, porque eles são grandes e precisam de um perdão especial. E os pecadinhos e os pecadores vão no pacote, assim, Senhor, perdoa tudo, agora faz uma coisa. Isso realmente esse negócio absurdo, se pudesse esclarecer, porque até é hilárico, mas é triste, porque é uma realidade da cristã. Então agora a gente começa a entender o que significa o processo de reforma. O que significa o processo de reforma? É abandonar os grandes pecados da vida? Não, eles são pontuais.
Os pecados da vida que me levam para o inferno, entre aspas a palavra inferno, os pecados da vida que me levam para o inferno são os pecados constantes. Ou seja, é a não mudança na condição de caráter que me faz repetir os mesmos fenômenos todos os dias, a tal ponto de que eles se tornam inertes, eles se tornam quase imperceptíveis porque virou rotina. Então, o desenho da reforma que Deus espera é uma proximidade tal com Deus que eu seja capaz de ver o quê? Isso. E de que eu me incomode com isso. Porque os grandes pecados da vida, por causa das consequências que eles oferecem, são fáceis de perceber. Mas os pequenos pecados da vida diária são os que me matam. São esses que me matam. E não é que o cristão vai viver uma vida martirizado, com uma lupa enorme, tentando encontrar pecadinhos. Não é essa a questão. A grande questão é, não dá para eu chegar para Deus depois disso resolvido. Porque isso nunca se resolverá. Então, qual é o pedido de Deus? Vem do jeito que você está, enxergando ou não, vendo ou não toda a história da sua vida. Vem. Quando você vier, quanto mais perto de mim você chegar, o que mais você vai descobrir? Quanta tralha você está carregando e não precisa. E aí qual é o contexto de estar perto de Deus? Deus começa a pontuar isso. O Espírito Santo começa a falar e olha, isso é tralha, isso é tralha, isso é tralha, isso é tralha, isso é tralha. E aí qual é a minha decisão? A minha decisão é, ok, é tralha, vou deixar, vou continuar. E vou chegando mais perto, vou chegando mais perto. Portanto, o arrependimento e o processo de confissão são resultantes de eu aceitar o convite de chegar perto, do jeito que eu estou. Ou seja, é mais ou menos assim, ó, lá no fundo da sala está o espelho. E eu estou aqui, desse lado da sala. Com a minha miopia e astigmatismo, eu vou enxergar o que naquele espelho? Além de saber mais ou menos que sou eu que estou lá. O que Deus pede? Chega perto. Quanto mais perto eu chego, o que mais eu vejo? Os detalhes, as tralhas que estão ali. Aí o que eu peço para Deus? Deus, tem tralha que eu dou conta de tirar. Tem tralha que está grudada. Tem mancha que é de nascença. Não sai. Então o que eu peço? Opera em mim o que eu não posso operar. Mas eu paro de ir para o espelho? Não. Porque aquela mancha foi tirada e eu já não vejo mais mancha, porque a distância que eu estou do espelho não permite ver mais. Quando eu der mais um passo, o que eu vou ver? Outras que dessa distância eu não via. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais certeza eu tenho do efeito do pecado em mim. Mas que mais certeza eu vou tendo? Também, quando eu olho para o espelho. Que tinha tanta tralha impregnada da distância anterior que ele tirou, que eu pergunto, ele não vai dar conta de tirar essas próximas? Vai. E aí tira, e eu não vejo mais. Qual é o meu passo agora? Mais um passo para perto do espelho. E aí eu vejo novas. Só que eu vejo novas a partir da perspectiva das velhas que ele tirou. Portanto, é um processo contínuo de transformação. Isso é o processo de reforma. Quanto mais perto você vai chegando, mais você vê o que Deus já fez, portanto, mais certeza você tem do tamanho do poder. Porém, mais você percebe aquelas coisas minúsculas que estão impregnadas. Esse é o Paulo, do qual a gente viu a referência ali na proposta dos objetivos, que eu deveria seguir o exemplo. Qual é o exemplo de Paulo? Quando Paulo chega perto de Deus, o que ele percebe? A sua condição desgraçada de pecador. Mas quando ele olha para o mesmo Deus, na graça desse Deus, pelo que ele já fez por ele, de tirar ele de onde ele estava e trazer para onde trouxe, qual é a certeza que Paulo tem? Graças a esse Deus. Por quê? Porque Cristo morreu. Portanto, não há pecado que não possa ser resolvido. Então, esse dilema da graça e esse dilema da aproximação de Deus é a dinâmica desses dois elementos aqui, de confissão e arrependimento genuíno. Ou seja, confessar e não dar um passo em direção ao espelho não é arrependimento. É tristeza pela consequência, mas não pela ação. Não pelo impacto que aquilo trouxe para o amor e caráter de Deus. Agora, quando eu confesso e chego perto, o que eu estou me permitindo? Acesso àquilo que não era visível. Portanto, eu estou procedendo na direção da transformação que Deus quer fazer em mim. Oi? Sim. Só estava preocupado com a sua semelhança. Judas é outro exemplo. Ao contrário de Pedro, que cada vez que descobria, aquilo que ele descobriu muda. Mas ele continuava chegando mais perto. E alguns olham para Pedro e falam, é um masoquista, porque quanto mais perto ele chega de Cristo, mais ele vê o desgraçado que ele é. De fato, é assim mesmo.
Porque ele percebe que há coisas para mudar e sabe que Deus muda e esquece. Porque Deus é amor. Então, esse é o contexto. É nesse sentido que a vida do cristão deveria estar se desenvolvendo dia após dia. Você viu a propaganda você tem um segredinho, quer dizer, você tem um pecadinho escondido, né? Sim. No contexto da vida cristã, isso é inadmissível. Primeiramente, desculpa, porque eu sempre faço bastante perguntas, né? Mas a minha pergunta é sobre o arrependimento e depressão, que está aqui na lição segunda. Eu fui no Nordeste em março, em abril, e a igrejinha lá, que minhas irmãs ajudaram a fundar, porque não tinha igreja, uma cidade de 35 mil pessoas. Então, tem muita gente de idade na igreja, né? Uma média de 40, 45 pessoas. Só que tem um grande número de pessoas idosas, né? E essas pessoas não estavam indo na igreja, né? Então, uma senhora lá, com muita boa vontade, muita boa intenção, ela foi lá na frente e falou: vamos orar por um grande número de pessoas que não estão vindo da igreja, que não estão vindo na igreja e que estão com problema, inclusive de depressão, porque nós sabemos que isso é um grande pecado. A pessoa que está com depressão tem um grande pecado e não... Essa pessoa falando. Eu levantei e falei: irmã, Elias é um homem de Deus, ele teve depressão. O próprio Jesus teve depressão. Cuidado com esse negócio, quem tem depressão. Na verdade, você tem dois processos, né? Depressão é um processo químico. Então, como aqui está falando, gostaria que o senhor desse. Depressão é um processo químico. A proximidade com Deus e o reconhecimento do amor de Deus pode contribuir para me ajudar a sair de lá? Pode, mas não necessariamente isso seja uma regra. Vai ser uma regra se Deus interferir de alguma forma miraculosa para curar um processo neuroquímico que está instalado ali. Mas se Deus não mexer nisso, como é que eu saio de lá? Do mesmo jeito que eu entrei. Se é um processo do corpo agredindo ele mesmo para um processo químico, eu vou ter que, de alguma maneira, interromper isso. E aí tem medicações para isso. Mas não por causa do pecado. Não. É por causa do pecado que existe. E não por causa do pecado que eu cometi. O pecado existe. O pecado tem N tipos de manifestações de doença. Algumas por culpa minha, outras por circunstância externa e outras simplesmente por eu ter nascido com herança física desse mundo de pecado. Quem é quem nessa história? Ninguém sabe. Portanto, como eu não sei quem é quem, até segunda ordem, qual é o tratamento? Depressão é tratamento médico e se trata com o médico. Religião se trata com Deus. Ponto. São duas coisas distintas. E ambas colocadas por Deus para resolver o mesmo problema. Não adianta eu estar com gripe, okay? Estou com gripe, naquele estado mórbido da gripe, e chegar para Deus e falar: Deus, eu estou com gripe por causa do pecado. Não sei. Tem processos virais, tem variações de estrutura humana, tem variações de condição de imunidade pessoal. Tudo isso muda com os contextos. Dá para dizer o que é resultante, porque tudo que a gente tem de mal é resultante do pecado, mas não necessariamente do seu pecado. Mas, professor, está aqui na lição: o arrependimento genuíno não leva os cristãos a um processo de depressão profunda. Sim. Por causa de sua natureza, as ações. Por que não leva? Tristeza. Por que não leva? O arrependimento não leva à depressão, por quê? Porque o arrependimento é exatamente o contrário da depressão. O que é o arrependimento? O arrependimento é a certeza que eu tenho de que eu encontrei quem? Quem vai carregar o quê? As minhas tralhas. Portanto, o arrependimento não me leva à depressão. O que me leva à depressão? Isso aqui. Ó. Isso me leva à depressão. Então, o que Deus pediu? Traz para mim o quê? Aquilo que você não dá conta de carregar. A sua culpa. Essa eu carrego. E leva de mim o quê? Vida. Perdão. Portanto, o arrependimento genuíno não me leva à depressão. Me leva ao quê? À alegria. Porque eu deixei com ele a culpa e saí de lá justificado. Se eu vou para Deus, mas não quero deixar com ele a culpa, eu quero ficar comigo com a culpa, como é que eu saio de lá? Depressivo. Olha Judas. E a depressão foi tão profunda que a única coisa que ele fez foi o quê?
Não tem como. Então, o arrependimento genuíno não leva à depressão. O que leva à depressão é a culpa. Aí Deus chega para mim e fala, por que você está deprimido? Deixa a culpa comigo. Aí eu deixo a culpa com ele, como é que eu saio de lá? Leve. Então, por isso a descrição. Mas isso não tem nada a ver com o processo de discussão da depressão física. A depressão, ela pode até ser causada por isso, mas não necessariamente. Há outras condições que também levam à depressão e que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com a questão da discussão do pecado, do arrependimento ou da confissão. Tem a ver com outras questões, com outras situações. Deixa o Valmir falar lá que ele está com a mão levantada no tepi. Eu só queria levantar um aspecto. Quando nós temos o sentimento do pecado, viver inconscientemente pode não ter o sentimento do erro. Então, nós não vemos nem o espelho. Sim. Então, nem sabemos que existe. Por isso que Deus vem primeiro. Exatamente. Quando nós já sabemos que existe um método, então o Espírito Santo já está agindo. Sim. Aí nós temos que orar para que Ele nos lembre de erros que não temos conhecimento. Ou seja, eu tenho que orar para que eu tenha força para dar um passo para frente, para mais perto do espelho. E a segunda oração é resolver a conta. Sim. Da nossa parte. O que não é da nossa parte. Você entrega para ele e esquece. E aí vem uma lição básica do arrependimento. Arrependimento não é um armário em casa onde você guarda as coisas. Ok? Não é uma cristaleira onde você deposita os pecados. Entendeu? E bota luzes por todos os lados da cristaleira para você ficar observando os pecados que você confessou. Não. Arrependimento é o quê? É entrega para ele e pede para ele esconder, para que nunca mais você ache. Ou seja, arrependimento genuíno não retorna ao processo de pedido de perdão. Uma vez pedido, fim. Confessa e deixa. Confessa, deixa e deixa com ele. Existe um métodozinho simples que eu aconselho sempre, que também uso de vez em quando, é listar os erros. Nós temos a tendência de falar assim, perdoa os meus pecados. Então a generalidade não nos traz a especificidade. Então, lembrar especificamente de um é começar a listar. Quando você começa a listar, você vai vendo que o Espírito Santo mostra alguns que você nem lembrava mais. Sim. Isso é o primeiro passo. Lembrança. Aí depois, tendo consciência disso, Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a abandonar. E não ter arrependimento, remorso. Assim, genuíno arrependimento. E aí tem as características básicas do que é o genuíno arrependimento. Primeira característica, tristeza por ter rompido com Deus. Segunda característica, lembra, está lá na lição. A lição apresenta os passos do verdadeiro arrependimento versus ao falso arrependimento. Está na lição de quarta-feira. Primeira questão, tristeza porque o pecado fere o coração de Deus. Segunda questão, honesta confissão pelo pecado cometido. O que é honesta confissão pelo pecado cometido? É dizer para Deus, eu gosto, mas não quero. Eu fiz porque queria, mas não quero mais. E, portanto, eu quero que o Senhor interfira para que isso não aconteça mais. E, terceiro, o verdadeiro arrependimento inclui decisão de se afastar do pecado. Portanto, ele tem uma atitude que eu tomo. Eu vou terminar, por causa do horário, com uma ilustraçãozinha que eu já contei aqui, mas já faz muito tempo atrás, que era uma ilustração que um professor meu do teológico, o professor Andrew White, contava para dar a ideia do que é de fato esse processo da confissão e do arrependimento na perspectiva de Deus. Então imagina Deus e você. Você está andando pela sua vida e por causa do pecado você pecou. E porque pecou, caiu num poço, lá embaixo, lá no fundo do poço. Caiu lá no fundo do poço, qual é a condição? O poço lá no fundo é bem interessante, porque lá no fundo tem água. E quanto mais você se mexer na água do poço, o que mais acontece com as paredes do poço? Mais lisas elas se tornam. Portanto, se você tentar sair do poço e tem água, quanto mais você se mexer, mais você afunda e mais você se suja. Essa é a condição do poço do pecado. Portanto, tentar sair do poço sozinho é simplesmente impossível. Não dá. Aí Deus chega na beirada do poço e faz o seguinte, ele olha, percebe que você está lá dentro do poço e o que ele diz? Ele olha de lá de cima, percebe você naquela condição, você olha para Deus e aí você joga a culpa para Deus e diz o quê? Deus, eu estou no poço e estou todo sujo. Eu preciso de alternativa. E o que Deus diz? Ok, você quer que eu te perdoe?
E eu respondo, sim. Aí Deus fala, ok, perdoados estão os seus pecados. Ele vira as costas e vai embora. E eu continuo aonde? Deus me perdoa assim? Não, isso é graça barata. Deus retorna ao mesmo poço. E eu estou no fundo do poço. E Deus não fala nada. A única coisa que Deus faz é o quê? Não, Ele não joga a corda. Ele se debruça na beirada do poço e vai até a distância onde a mão dele está à distância do meu rosto. Que o único esforço que eu preciso fazer é pegar a mão. Não preciso nem me esticar para isso. E aí ele pergunta, quer sair? Qual é a minha atitude? Percebe? Eu estava no poço, o poço estava lá. A pergunta se eu quero sair ou não é dele. Se eu quiser sair, o que eu preciso fazer? Só segurar a mão. O que ele faz? Todo o esforço para sair dali, daquela condição, em primeira instância, que é o dom da confissão e o dom do arrependimento, é dele. É o Cristo na cruz. Ele me tira do poço. Quando eu saio do poço, de que jeito eu estou? Sujo. O que ele faz? Se eu decidir que eu quero ficar com ele, o que ele faz? Ele limpa. Vai doer? Vai, tem arranhões, tem machucados, experimenta botar os curativos necessários, vai doer um pouquinho. Mas eu tenho que querer que ele limpe. Se eu não quiser, ele não me limpa se eu não quiser. Como ele não me tira do poço se eu não quiser. Então, como eu quis e pedi para ser limpo, o que ele faz? Me faz limpo. Só que tem um detalhe. Aonde está o poço? Na minha frente. O que Deus faz? O caminho não é para o poço. O caminho é para onde? Para o outro lado. Ele me deixa de costas para o poço e fala, vem e me segue. E não peca mais. Qual é a minha decisão a partir de agora? Eu posso andar para frente ou dar um passo para trás. Se eu der um passo para trás, onde eu vou? Para o poço. Se eu der um passo para frente, para onde eu vou? Para mais perto de Deus. Só para descobrir que ali na frente tem outro poço. Só que aí, eu já sei que ele está ali. E o que eu vejo Deus fazendo? Ele desvia do poço e segue. Qual é a minha atitude? Entenderam? O modelo é esse. De forma bem simples, bem infantil, mas o desenho é esse. O processo da confissão é cair no poço. O processo do arrependimento é o quê? Quero sair do poço. O processo de andar com Deus, qual é? Vou na direção oposta do poço. Esse é o processo de reavivamento e reforma. Esse é o desenho de como deveria o cristão levar seu dia a dia, levar sua vida. Deus está na mesma condição e na mesma disposição e sempre fazendo a mesma coisa que sempre fez. Ele dá o primeiro passo, ele não pergunta por que eu caí no poço, ele não me enfia para mais fundo no poço. Quem se enfia para mais fundo no poço sou eu. A única coisa que Deus faz é sempre permanecer com a sua mão o mais perto do meu rosto para que eu seja capaz de ver que a mão dele está ali. E a única coisa que ele fica me perguntando é, quer sair daí? Só isso. Simples, é. É difícil? É dolorido. É dolorido, não é difícil. É dolorido porque eu vou ter que olhar para mim mesmo e aceitar a cura dos machucados que o pecado impôs. É difícil? Não, porque o poder não é meu. Se o poder fosse meu, eu não diria que é difícil, é impossível. Mas como o poder é dele, não é difícil, é fácil. A dificuldade não está em sair de lá, a dificuldade está em querer abandonar aquilo com o qual eu me acostumei. Essa é a dificuldade. É querer aceitar o dolorido da perda daquilo com o qual eu me acostumei para me acostumar com outra coisa. Aí é que é a dor do abandono do pecado. Porque somos pecadores, não estamos pecadores. Somos. E esse ser é difícil de romper. Difícil porque a gente gosta, não difícil porque Deus não dê poder. Então, qual é a grande lição para essa semana? A grande lição é a sensibilidade a esse apelo de Deus e a resposta positiva de quero sair, quero mudar de condição. Essa proximidade nos leva ao derramamento final do Espírito Santo, que é o poder dele. Porque a condição do Espírito Santo, enquanto guia, serviço e apresentação do pecado, já está disponível sempre. O poder estará disponível se eu responder afirmativamente a esse apelo. Quer viver comigo?
e aí Ele me empodera para que eu faça isso com outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Espero para vocês e para mim. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque no teu infinito amor destes o primeiro passo, nos buscando para a reconciliação enquanto ainda éramos pecadores. Te agradecemos porque, além de nos buscar, nos concede poder, nos concede a limpeza do pecado, nos dá a condição de andarmos ao teu lado e ainda nos promete que, se fizermos isso, viveremos eternamente contigo e seremos restaurados à tua imagem e semelhança. Dá, Senhor, que possamos responder de forma afirmativa a esse teu apelo e aceitarmos a vida que pede que vivamos juntamente contigo, até que possamos encontrá-lo nas nuvens e vivermos para sempre contigo. Perdoa os nossos pecados, ajude que façamos o mesmo com os nossos semelhantes, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.